Olá, vamos fazer aqui a apresentação sobre arquiteturas de CPU e GPU. Meu nome é Hugo, os integrantes são o Gustavo, Eric, Nicolas e o Lourenço, e eu. No início dos computadores, eram utilizadas válvulas termiônicas. Só que com a descoberta a criação dos transistores, possibilitou CPUs cada vez menores e mais eficientes. Só que com a demanda por processamento paralelo massivo, surgiram as GPUs, que possuem milhares de núcleos. Que um pequeno roadmap, em 1954 surgiu o transistor, em 1965 proposta a lei de Moore, em 1971 lançado o Intel 4004, 78 primeiro processador x86, 81 lançada a primeira placa de vídeo, a problemática da frequency wall, que é evidenciada a dificuldade de resfriamento do bloco da CPU com aumento da frequência de processamento em 2000. Em 2005, lançado o primeiro processador multicore, combinava dois Pentium 4, o Pentium D. Em 2006, foi lançada a NVIDIA G80, a primeira a suportar CUDA. O CPU, ele basicamente, ele é comparado ao cérebro humano, responsável por processar sinais digitais e executar solicitações dos usuários. Está presente em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, desde smartphones até supercomputadores capazes de lidar com enormes volumes de dados. Aqui podemos ver a evolução da quantidade de cores entre as duas principais líderes do mercado, AMD e Intel, onde a AMD está ganhando, né, essa disputa nos dias atuais, a Intel com o Intel Core e a AMD com a AMD Ryzen. Bom, meu nome é Lorenzo e eu vou falar agora um pouco sobre as arquiteturas. Primeiramente, a arquitetura Intel é uma arquitetura muito conhecida por muitas pessoas, utilizada em vários cantos. Características especiais dela é que ela possui uma divisão de cores, em cores que são de performance e eficiência. Ela possui uma tecnologia de hyperthreading, onde threads são simulados em mais de um núcleo. E ela tem uma limitação conhecida que é uma memória menor na caixa L3, em comparação à AMD, e nem todos os processadores são capazes de fazer overclock. Falando agora de AMD, a gente tem essa imagem da arquitetura da AMD do processador Ryzen 7700. Ele é o equivalente ao Intel 7 que vimos na imagem anterior. A arquitetura da AMD, ela vai usar núcleos homogêneos otimizados. Ele vai ter os conceitos de chiplets, que são mais núcleos em um único chip. Vai ter uma memória cache L3 maior em comparação à Intel. E os processadores AMD são pensados já para fazer overclock. E agora falando da próxima arquitetura, que é uma tão ouvida falar, mas extremamente conhecida também, é a arquitetura ARM. A arquitetura ARM, que é de Advanced RISC Machine, aqui a gente tem um exemplo do equivalente aos dois anteriores, que é o Apple M1, ela vai ter algumas características um pouco diferentes. E principalmente é que eles vão usar a expressão RISC, que significa Reduced Instruction Set Computing. Eles vão ter um foco maior em eficiência energética, mas eles ainda vão tentar não prejudicar tanto o desempenho. E eles possuem uma arquitetura de Big Little, onde você tem núcleos de alto desempenho com núcleos eficientes. Meu nome é Eric Levi, vou falar sobre GPU. Uma unidade de processamento gráfico é um hardware especializado que, embora semelhante à CPU, ela se destaca pela capacidade matemática e complexa, de maneira altamente paralela. No próximo slide, vou falar sobre as diferentes arquiteturais, que são dois tipos, a de função e a de design. A de função, a GPU executa funções essenciais mais rápidas, por isso que ela usa a cache. Já a GPU são coisas mais robustas, paralelas, repetitivas. Na questão de design, a GPU possui milhares de núcleos simples, porque ela precisa de uma evolução mais rápida para rodar mais coisas paralelas. Enquanto a CPU são coisas mais rápidas, por isso que ela utiliza o cache, que é uma memória poderosa, não tem eficiência igual da GPU para coisas mais paralelas e repetitivas. Agora, para o próximo slide, vou falar sobre quando usar GPUs em vez de CPUs, certo? O primeiro tópico é aprendizado profundo, que são questões de redes neurais, de inteligência artificial, como o ChatGPT mesmo, a própria OpenAI comprando
massas e massas de GPUs para melhorar a questão de eficiência do GPT, porque muito, tipo, na renderização gráfica, que é o segundo tópico agora que eu estou falando, renderização gráfica e animação, a área de animação usa muita GPU, como empresas, empresas de jogos, empresas de anime e empresas da área de animação, no normal, como a própria Disney, por exemplo. Na área, tipo, o terceiro tópico, que seria o processamento científico, um exemplo disso é a própria Embrapa, que ela compra placas de vídeo para processar suas vacinas, suas células de produção de cerveja, que são cevado. Passando no próximo slide, vou falar sobre, na primeira imagem, aqui acontece o contexto de evolução da questão de transistores, né? Já na segunda, que acontece de 2001 a 2012, a evolução gradual dos GFOPs mostra a diferença gigantesca entre as GPUs e as CPUs. Por isso que pegou as GPUs das NVIDIA e as CPUs da Intel. Passando no próximo slide, acontece o exemplo também do roadmap. Na primeira geração, que acontece de 1991 a 1998, é o início do surgimento das placas, do GX. Na segunda geração, que é 1999, inicia a NVIDIA a migração das partes da CPU para GPU. Já na terceira geração, que acontece de 2000 a 2012, 2001, tem o surgimento das placas de vídeo, da Radeon, e as ferramentas OpenGL e DirectX. Na quarta geração, que acontece de 2002 a 2005, surge a primeira linguagem para programação, que é a CG, C for Graphics, que aí aparecem as placas NVIDIA GeForce e o Radeon, né? Na quinta geração tem a NVIDIA negócio e também a criação da linguagem CUDA para desenvolvimento. Eu sou o Gustavo e vou apresentar a parte de programação do nosso projeto. Em relação à programação, vale apresentar a paradigma multicore, que é uma programação paralela que utiliza diferentes núcleos de um processador digital. A imagem à esquerda ela apresenta dois chips diferentes, um chip single core e um chip multicore. Em relação ao chip single core, os principais indicadores de desempenho seriam a velocidade de clock, a instrução por ciclo e o tamanho da memória cache, junto com a potência térmica do design chamada de TDP. À direita desse chip, a gente pode ver um chip multicore, cujos principais indicadores de desempenho seriam o número de núcleos, a contagem de threads, tamanho da memória cache e a largura de banda interconectada. Contudo, em relação a isso, também vale ressaltar que a concorrência permite que as operações de entrada e saída sejam processadas paralelamente, enquanto outras tarefas continuam. Daí que vem um ganho de desempenho desse tipo de programação muito valioso hoje em dia. Em relação aos modelos de processamento, vale ressaltar que a execução paralela exige um hardware que suporte múltiplas threads. Diante disso, a taxonomia de Flynn, que foi desenvolvida em 1972, ela classifica as arquiteturas pelo número de fluxos de instruções e dados processados em paralelo. A imagem à esquerda multiplica esse processo, onde acima podemos ver múltiplas instruções com um tipo de dado ou múltiplos dados, né? Na verdade é o mesmo tipo, só muda a quantidade. Enquanto abaixo a gente pode ver para instruções únicas, né? Que seria também para um dado e outro para múltiplos dados. Na prática, eu vou apresentar isso mais na frente, seria a divisão de chunks sobre chunks. Em relação ao OpenMP, vale ressaltar que ele utiliza o modelo Fork Join, que é o modelo onde uma thread principal ela executa as instruções a priori e depois chega num bloco de código paralelo, e esse bloco de código paralelo é responsável por dividir a operação em múltiplas threads, cada um executando sua porção de referência, para que depois que essas threads executem as suas partes, concatenar na thread principal novamente a informação e segue nesse ciclo até terminar o código. Nesse slide, a gente pode ver um exemplo de pragmas no OpenMP. Mais especificamente, o pragma OMP Parallel For, que é a união de dois pragmas, o parallel e o for. O código à esquerda ele exemplifica o processo de atribuição de 9 valores em um vetor de 9 posições, onde as linhas 9 a 12, a gente pode ver um bloco de código definido pelo pragma OMP Parallel For, que divide a atribuição em três threads diferentes, né? Onde a primeira thread é responsável por atribuir os 3 primeiros valores, a segunda os 3 valores subsequentes e a terceira os 3 últimos valores. Para depois que houver essa atribuição paralelizada, concatenar essas informações na thread principal e exibir para o usuário. A gente pode ver o exemplo dessa exibição no terminal abaixo da imagem.
Em relação ao pragma SIMD, vale ressaltar um reforço em relação àquele slide onde eu apresentei ele, que ele é basicamente chunks sobre chunks, o que fornece mais desempenho durante o processo de paralelização. A imagem à esquerda, ela exemplifica esse processo, onde a gente pode ver o paralelismo tradicional entre as threads e depois o paralelismo do SIMD, onde a chunk é dividida em duas chunks e são lidas em simultâneo, dando mais ganho de desempenho, né? Agora que tem um benchmark sobre uma solução, né, de soma de elementos de um vetor de floats, onde à esquerda a gente pode ver um código sequencial e à direita a paralelização desse código utilizando o Pragma OMP Parallel for SIMD. Agora, nesse slide, a gente pode ver uma tabela de dados, onde tem um conjunto de cerca de 8 dados que variam de 100 até 400 milhões de dados, de elementos, né, no vetor, melhor dizendo. E à direita a gente pode ver um gráfico, onde a gente consegue comparar de um aspecto visual mais fácil como é que é a evolução de tempo de execução entre os códigos paralelos e o código serial, né? O gráfico em laranja ele apresenta o tempo de execução do código paralelo, enquanto em azul o do sequencial. E a gente pode ver que o sequencial ele cresce quase que exponencial, enquanto o paralelo ele cresce com mais timidez. O OpenMP ele pode ser utilizado para diferentes tipos de soluções, inclusive o próprio Pragma SIMD, como o caso de redução de elementos de um vetor, na verdade, soma de elementos de um vetor utilizando o processo de redução, né? E a multiplicação de matrizes. Eu sou o Nicolas, agora eu vou falar da programação em CUDA. Para falar da programação em CUDA, a gente precisa passar pela evolução da GPU para uma GPGPU, que é uma GPU de propósito geral, onde ela, além de processamento gráfico, ela pode processar outras instruções. Isso é bom, pois ela tem um baixo custo e alto desempenho em operações paralelas. A depender da GPU, a gente consegue processar até trilhões de operações por segundo. A CUDA ela é uma ferramenta feita pela NVIDIA para possibilitar a programação na GPU. No próximo slide, a gente vai falar do kernel CUDA. Ele é uma função especial, que a gente pode definir essa função com underline global, como no exemplo à direita, onde a gente especifica a função que ela vai ser executada dentro da GPU. No próximo slide, a gente fala sobre as threads, blocos e grids, onde uma grid ela é formada por vários blocos e um bloco ele é formado por várias threads. No exemplo à direita, a gente tem algumas declarações dos blocos e das threads. O bloco ele tem, a gente consegue pegar o index dele, assim como a gente consegue pegar o valor da thread com block dx. A gente também consegue pegar a dimensão do bloco pela variável blockDim e a dimensão da grid pelo gridDim. No próximo slide, a gente fala sobre a hierarquia de execução. Na hierarquia de execução, ela é dividida em duas etapas, onde o host, que é a CPU, ele inicia em uma thread e ele passa a informação para o device, que é a GPU, e dentro da GPU ela realiza o paralelismo a partir da grid. A grid ela vai ter vários blocos com várias threads que vão processar cada instrução ordenada pela CPU. E depois de toda a execução, ela vai voltar para a linha inicial, assim como foi falado no OpenMP. No próximo slide, a gente fez um benchmark usando o mesmo código sequencial do OpenMP, só que o código paralelo foi feito em CUDA. No próximo slide, a gente tem os resultados na tabela de dados e um gráfico feito. Um detalhe é o desempenho com a CUDA foi superior do que com o OpenMP, então a gente teve
um gráfico na linha vermelha, ele não subiu tanto quanto a do OpenMP. E no próximo slide, a gente vai ter alguns outros contextos para o uso de programação em CUDA, como a soma de elementos do vetor com redução ou a multiplicação de matrizes. Olá, Hugo aqui de volta. Eu vim falar aqui sobre as tendências futuras. O conceito de multinúcleos tem ganhado cada vez mais destaque, com a crescente demanda de processamento paralelo. Ah, Hoje em dia, as empresas estão investindo muito em arquiteturas heterogêneas, que vão combinar CPUs e GPUs em um único chip. Além disso, a busca por maior eficiência levou as empresas a reduzir cada vez mais sua litografia de chips, buscando maior desempenho e menor consumo energético. Nas referências bibliográficas, utilizamos diversos materiais, entre eles sites, publicações de revistas científicas e artigos oriundos de bases de dados como Google Scholar e periódicos CAPES. Muito obrigado pela atenção.